Amém. Glória a Deus. Quem é que está contente hoje? Amém. Tem alguém contente aí? Amém. Então eu quero ouvir um glória a Deus bem alto. Glória a Deus! Parece que está contente. Eu acho que pode melhorar. Então quem está contente, eu quero ouvir um aleluia bem alto. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Está melhorando. Mas pode ainda ficar melhor. Quem está contente vai dizer um glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amém, glória a Deus. Então agora eu estou vendo que realmente nós estamos contentes. Bom, eu não sei quanto a vocês, mas eu estou muito, muito feliz, muito contente e muito honrado com esse convite que me foi feito, de poder compartilhar com os irmãos algo que Deus tem colocado já no meu coração e está queimando já há uma semana. Graças a Deus, a gente tem um contato íntimo com Ele e Ele sempre me avisa, sabe? Antes. Ele sempre me avisa antes. Dessa vez ele me avisou com uma semana de antecedência. Quando eu cheguei aqui eu já sabia que ia ser convidado. Então não foi nenhuma surpresa. Mas glória a Deus por isso. Mas isso é mérito dele, não meu, né? Eu quero fazer uma breve apresentação, porque isso vai facilitar a exposição que nós temos que fazer hoje. O meu nome é Paulo Santos, e eu sou discípulo de Jesus. Quantos mais são aqui discípulos de Jesus? Sou discípulo de Jesus e também tenho o privilégio de ser marido, né? Eu sou marido daquela jovem que está ali. Pode ficar um pouco de pé, querida? Há 43 anos eu conheci essa moça, há 43 anos, e nós estamos casados há 41 anos. A primeira Bíblia que ela ganhou fui eu quem dei. O primeiro presente que eu dei a ela foi uma Bíblia, e o Senhor me deu a graça de pregar o Evangelho a ela se converteu a Ele, e como diz um pastor amigo meu, a mim também. E nós estamos todo esse tempo juntos, graças ao Senhor. Temos 2 filhos. Nossa filha mais velha tem 39 anos, é advogada, mora em Sorocaba, Patrícia, casada com o Danilo, eles moram lá em Sorocaba. E o nosso filho mais novo chama-se Paulo, mora nos Estados Unidos, tem 38 anos, é casado com a Tiffany, que é uma americana, e nós temos 2 netos, graças a Deus, por enquanto. Então, esses somos nós. Além disso, eu e a minha esposa somos titulados no grau de Practitioners em Programação Neurolinguística pelo Centro Dinâmico de Programação Neurolinguística, que é ligado ao Southern Institute na Flórida. Então nós temos uma certificação internacional a respeito da neurolinguística. E juntos também nós coordenamos a REMA, que é uma equipe de professores que realiza um trabalho de pesquisa e treinamento em tecnologia do talento humano. E nós já ministramos treinamentos há mais de 30 anos, sempre juntos, graças ao Senhor. O Senhor tem me dado essa graça de ter essa esposa maravilhosa que eu tenho, que todos os dias eu agradeço a Deus por ela, porque realmente é um prêmio. O homem que tem uma esposa, ele tem tudo. O homem que não tem uma esposa não tem nada. Infelizmente, alguns maridos não reconhecem isso, não honram suas esposas, e por causa disso perdem muito, né? Deixam de usufruir as bênçãos de Deus por meio da esposa, porque tem bênção que Deus só vai trazer para a sua vida por meio da sua esposa. Vou falar de novo, porque alguns homens não ouviram, alguns maridos não ouviram. Tem bênçãos que
que Deus só vai trazer para a tua vida por meio da sua esposa. Então você tem que agradecer a ela, né? O apóstolo Pedro, ele exorta a respeito disso, né? Na carta dele lá, né? Para que não sejam impedidas as vossas orações, coabitai com elas com sabedoria, né? Coabitais com elas com sabedoria, para que não sejam impedidas as vossas orações. Aleluia. Mas o título mais importante que nós temos, eu falei de alguns títulos, né? Quem nós somos, porque é interessante, mas o título mais importante que nós temos é Filhos de Deus. Não existe nenhum outro título maior do que esse. Ainda ontem nós estávamos ali em Jardinópolis, ouvindo o nosso pastor Jefferson, e ele estava dizendo, né, que existe uma intenção, não sei, algumas pessoas estão falando em ordená-lo apóstolo, né? Ele falou, se fosse por mim eu queria que acabasse todas as ordenações, todos os títulos. E eu concordo com ele, porque só existe um título que importa para nós, só existe um título, e não existe nenhum outro título maior do que esse, que é Filho de Deus. Eu estava compartilhando com o irmão Nicolas aqui na frente, né? Muitas pessoas fazem referências a anjos. Hoje eu vi o anjo estava aqui, a igreja está cheia de anjo. E daí? Sabe quem é o anjo? Ele é ministro de Deus preparados. Ele faz dos seus ministros labareda de fogo. Porém, o Senhor diz: a qual dos seus anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje eu te gerei? Será que existe algum anjo que pode ouvir isso? Sim ou não? Não. Olha para a pessoa do seu lado, aponta bem para o peito dela e diz assim: você pode ser chamado filho de Deus. Você quer ser chamado filho de Deus? Não chama ele, você é filho de Deus, você é filha de Deus, você é filha de Deus. E não existe título nenhum maior do que esse. E só por isso a gente já devia passar a eternidade toda adorando e louvando a Deus. Só por isso. Porque, como disse a pastora Gracinha na semana passada, né? Você é o que a Bíblia diz que você é. E o que a Bíblia diz que você é? Filho de Deus. E eu acrescento: você tem o que a Bíblia diz que você tem. E o que você tem? A herança de Deus, só isso. Qual anjo que pode ter isso? Nenhum. Então, nós temos o maior título que pode se ter. Perguntaram para o Billy Graham se ele gostaria de ser presidente dos Estados Unidos. Já imaginou presidente dos Estados Unidos? Né? Simplesmente, talvez o homem mais importante da terra, pelo menos na época dele era, né? Hoje já não é tanto, né? Mas na época dele, né? Sabe o que o Billy Graham respondeu? Eu não quero me rebaixar, eu já sou filho de Deus. Eu já tenho um título maior do que presidente dos Estados Unidos. Eu não vou me rebaixar a isso. Foi essa a resposta dele. E você e eu somos filhos de Deus. Então, nessa condição, é que eu quero pedir agora a você toda a sua atenção. Toda a sua atenção. Esqueça tudo mais que está à volta. Tudo que está acontecendo aqui dentro está sob o controle do Espírito Santo, amém? Então as crianças, tudo, aqui quem manda é o Senhor Jesus, e tudo está sob o controle dele. Então você não precisa se preocupar com mais nada. E quero pedir para você também agora, você que ora em línguas, comece a orar em línguas aí,
intercedendo pelo encargo que nós temos que passar para vocês. Ontem eu estava confessando para a irmã, a pastora Graci, que eu não tenho certeza se eu vou ter capacidade para transmitir o recado de Deus para vocês. Então, orem para que Ele nos conceda graça, para que nós possamos entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade dEle, na opinião dEle, não na nossa opinião, porque às vezes a gente acha que uma coisa é boa, né, mas é nossa opinião. E como nós aprendemos ontem, quem esteve lá em Jardinópolis ouviu, ainda que nós façamos o melhor da nossa boa vontade, para Deus não é nada, só importa a vontade dEle. Então, permaneça em intercessão o tempo todo, por favor, porque eu sei que o inimigo sabe também que se você entender esse recado que o Senhor tem para você hoje, a sua vida muda. Você entendeu? Então procure estar atento e procure estar intercedendo para que nada impeça a sua atenção do que nós vamos falar. Nós, seres humanos, eu preciso falar mais isso ainda antes de entrar na mensagem. A mensagem não começou ainda. Nós, seres humanos, fomos formados por Deus de uma forma muito especial. A ciência nos mostra que nós temos, cada um de nós, todos nós, e cada um de nós individualmente, todos nós, tanto faz baixo ou alto, homem ou mulher, a cor da pele, não importa, não importa. Se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro, não importa. Todos nós temos um cérebro que é formado por 100 bilhões de neurônios. Quantos neurônios? 100 bilhões. Quantos? 100 bilhões de neurônios. Olha para o seu irmão aí, para a sua irmã do seu lado, e fala para ele, para ela: você tem um cérebro que é formado de 100 bilhões de neurônios. Pergunta para ele ou para ela: você entendeu? Cem bilhões de neurônios. O que fazem esses neurônios? Cada um desses 100 bilhões de neurônios, cada um deles é capaz de processar milhares de informações por segundo. Você ouviu? Cada um dos seus 100 bilhões de neurônios é capaz de processar milhares de informações por segundo. Então, se você quer saber a sua capacidade intelectual, não importa quem você seja, isso é igual para qualquer um de nós, entenderam? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Então não existe ninguém mais inteligente. Amém? Glória a Deus. Cada um dos seus 100 bilhões de neurônios é capaz de processar milhares de informações por segundo. E se você quiser saber a sua capacidade intelectual, basta você multiplicar 100 bilhões de neurônios por milhares de informações por segundo. Olha para a pessoa do seu lado e pergunta para ela se ela entendeu. Aliás, eu vou fazer isso muitas vezes, então pode trocar de lugar se vocês estão longe, tá? Quem tá sozinho, chega perto de alguém, porque eu preciso que vocês interajam dentro dessa mensagem para vocês entenderem o que Deus tem para fazer na sua vida hoje. Sabe, é para dar um start. Você que chegou aqui, coitado de mim, coitada de mim, porque eu não consigo entender, porque eu não sei. Não.
Você é uma pessoa especial. E eu estou falando ainda do ponto de vista humano. Eu ainda não entrei na área espiritual. Simplesmente 100 bilhões de neurônios processando milhares de informações por segundo. E esses neurônios se comunicam entre si por meio de sinapses. Não importa se você vai guardar esse nome, mas a sinapse é a junção entre um neurônio e o outro neurônio. E um neurônio pode se comunicar com outros neurônios por meio de 10 maneiras diferentes. Então você vai multiplicando 100 bilhões de neurônios, multiplicado por milhares de informações por segundo, multiplicado por 10. Está entendendo a sua capacidade intelectual? Está entendendo? Isso é você. Nenhum outro animal possui isso. Nenhum outro anjo possui isso. Nada, ninguém. Ninguém tem a capacidade que o ser humano tem. Sabe por que é assim? Porque o Criador quer assim. E porque Ele tem algo especial para fazer com isso. Óbvio, que isso aí não é para você ficar reclamando da vida, né? Não é para você passar os seus dias, ai, coitado de mim, coitada de mim, porque não vai dar, porque obviamente que toda essa riqueza não é de graça. Não foi à toa que Ele mandou Adão administrar aquele jardim, porque ele tinha capacidade. Tudo que Deus manda você fazer, você tem capacidade de obedecer. Então o que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Obedecer. Essa é a palavra-chave. Eu amei quando a irmã pediu para ler o Salmo 96 aqui. E exultei com a última palavra que a irmã falou na leitura do Salmo. Quem lembra? A última palavra do Salmo. A irmã lembra? Da leitura do Salmo 96. A última palavra. Nós vamos falar dessa palavra muito. Não precisa se preocupar, eu vou lembrar vocês já. Na hora certa eu vou lembrar vocês. Mas eu estava falando da capacidade intelectual normal, humana. Mas agora eu quero dizer para você, se você ainda não entendeu, que lá na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ele nos informa que nós temos a mente de Cristo, e que Cristo se tornou da parte de Deus para nós sabedoria. Então você tem falta de sabedoria? Você tem falta de sabedoria? Não. Por quê? Porque Cristo é a sua sabedoria, e Deus já deu Cristo para você. Então nós temos a sabedoria de Deus. Posso ouvir um amém? Nós temos a sabedoria de Deus, e nós temos a mente de Cristo, e isso não é pouco. Portanto, nós temos condições de entender tudo e de saber tudo aqui e agora. Não é para depois, não é para quando eu for para o céu. Não, é aqui e agora. A coisa está acontecendo aqui e agora. Então preste bastante atenção. Então agora abra a sua Bíblia, por favor, na carta aos Hebreus, capítulo 11. Carta aos Hebreus. Eu vou começar lendo apenas um versículo. Carta aos Hebreus, capítulo 11. É preciso que você tenha
Você que tem uma Bíblia, abra a sua Bíblia e leia. E você que não tem uma Bíblia aqui agora, senta ao lado de quem tenha, porque é importante que você leia para que você possa assimilar melhor tudo o que Deus tem para te entregar hoje. É muito sério, é muito sério. Então, Hebreus 11, versículo 7 diz assim: pela fé, Noé, divinamente avisado, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Amém? É assim que está aí? Temeu, vírgula, para a salvação da sua família, preparou o quê? A arca, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é pela fé. Esse versículo é tremendo. Tem tanta coisa aqui que eu tenho certeza que eu não vou conseguir nessa noite, né? A hora já avançou, né? De passar para vocês. Mas Deus vai nos dar a oportunidade de outros encontros. Então vamos analisar esse versículo palavra por palavra, porque é assim que se lê a Bíblia, comendo, tem que mastigar, não pode engolir. Você mastiga. Nós somos ruminantes, temos que ser ruminantes da palavra. Não temos que ser como o cachorro. O cachorro, você dá um pedaço de carne para ele, o que ele faz? Tem gente que é assim. Ouve uma palavra maravilhosa e fica esperando outra. Ele não mastiga, não rumina, não deglute, não extrai todo o mantimento daquela palavra que ele ouviu. Ele está esperando por mais, ele quer mais. E aí, nessa ânsia, andam por aí buscando pregadores famosos, né? Palavras e tal, mas isso não resolve a vida de ninguém. Nós não precisamos de novidades, nós precisamos ouvir sempre as mesmas coisas. Sempre as mesmas coisas. Então, pela fé, essa palavrinha fé, no latim, ela é fide. Como que ela é mesmo? Fide. Raiz da palavra fidelidade, que foi a última palavra que a irmã leu do Salmo 96. O Senhor, o Espírito Santo é o dono de tudo. Ele trouxe já essa exaltação a Deus. Cantai ao Senhor um cântico novo, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico, porque o Senhor é bom. Então Ele traz esse cântico novo para nós, logo na abertura do culto. E a última palavra, fidelidade. O que é fidelidade? Porque o texto diz: pela fidelidade, Noé, pela fidelidade, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, divinamente avisado. É assim que nós temos que andar. Ontem nós ouvimos uma palavra tremenda lá em Jardinópolis que o pastor Jefferson trouxe para nós. Como a gente deve andar? A gente deve andar divinamente avisado. Para a gente andar divinamente avisado, o que a gente precisa fazer?
Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Que mais? Não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho do mal. Antes, medita o quê? Na lei do Senhor. Quando? De dia e de noite. É isso que nós temos que fazer. E aí nós vamos ser divinamente avisados. Que foi o que aconteceu com Noé. Sabe por que Noé foi divinamente avisado? Porque ele era uma pessoa que meditava na palavra de Deus de dia e de noite. Sabe por que às vezes a gente não fica avisado das coisas que ainda não se veem? Porque a gente gasta tempo vendo a Rede Globo. Perdão. Não sei, crente não vê televisão, né? Eu não vejo. Quantos anos faz que nós jogamos nosso televisor fora? Mais de 30 anos. Não tem nada de bom lá. Não tem nada de bom. Você não vai ser divinamente avisado de nada lá. Só vai ser satanicamente avisado das coisas. Só isso. Sabe, Noé meditava de dia e de noite, e ele foi divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Não se viam, mas ele foi divinamente avisado por Deus. Por quê? Pela fidelidade. Sabe por quê? Porque tem gente que reclama que não recebe revelação de Deus. Mas eu vou pedir a ajuda de vocês agora, e vou pedir para vocês abrirem no Salmo 24. Se não for no 24, é no 25. O versículo 12. E eu quero que uma pessoa que tenha a voz forte leia para mim. Levante-se e leia. Salmo 25, versículo 12 até o 14. Alguém que tenha a voz bem forte, levante e leia, por favor. Amém. Quem é aquele que teme ao Senhor? Ele lhe ensinará o melhor caminho a seguir. Aleluia. Quem é aquele que teme ao Senhor? Ele ensinará o caminho que tem a seguir. Pegou aí? Então, se você faz tempo que não tem uma revelação de Deus, qual é a receita? Qual é a receita? Temer ao Senhor. E o que significa temer ao Senhor? Obedecer. Não adianta ouvir. Você vem aqui, ouve uma palavra, ou alguém fala uma palavra, ou você lê alguma coisa na Bíblia. Ai, que lindo! Se tem uma coisa que eu não gosto de ouvir, é quando alguém fala, ai, que linda pregação. Eu já sei, esse aí não vai fazer nada. Ele vai ficar só admirando a lindeza. Não é para você falar que a palavra é linda, é para você obedecer a palavra, só isso. Deus não quer a sua opinião, se você acha lindo, feio, bonito, cor-de-rosa, branco, amarelo. Não, Deus quer só a sua obediência, Deus quer só a minha obediência, somente isso. Mas ele continua ainda. Você pode ler, irmão? Pode continuar. Sua alma viverá em plena felicidade. Você quer ser feliz? Tema ao Senhor. Que mais? E seus descendentes herdarão a terra. Que mais? A intimidade do Senhor é para os que o temem. Para quem? Para os que os temem. Que mais? Aos quais ele revelará os segredos da sua aliança. Então quem teme ao Senhor é candidato a receber
Segredos. Revelação e os segredos do Senhor. Você quer saber os segredos de Deus? Quem quer saber os segredos de Deus? Essa é a receita. O que você tem que fazer? Temer para ter intimidade. Temer a Deus. E aí Ele revela. E aí você tem intimidade com Ele. É para isso que Deus nos chama. É para isso que Deus nos chama. Deus nos chama para um casamento, não é para um namoro, não é para um flerte. Tem gente que flerta com Deus, né? Vem na igreja, ouve uma palavra, ai que lindo, maravilhoso, mas não tem intimidade. Obviamente que a intimidade é para aqueles que têm compromisso, porque intimidade sem compromisso, nós ouvimos no sábado retrasado. O que é intimidade sem compromisso? O pastor Ricardo esteve lá pregando no aniversário, na conferência lá em Brodowski. Intimidade sem responsabilidade é prostituição. Tem gente que fala muito de intimidade com Deus, mas não tem responsabilidade de obedecer. Isso é prostituição. Acha que está fazendo a vontade de Deus, mas está prostituindo. É isso. Intimidade é para quem tem responsabilidade. Hoje em dia já não é mais assim, né? Mas nós vamos ver aqui, se houver tempo, acredito que não vai dar, porque o tempo já se esvai, mas glória a Deus. Quem está entendendo até aqui? Já vimos o que? Já vimos a nossa capacidade intelectual, já vimos a nossa capacidade espiritual de entender as coisas de Deus, já vimos que para receber a revelação de Deus, nós temos que temer a Deus, né? E é isso que é fidelidade. Então é isso que o texto está dizendo aqui. Pela fidelidade, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, o que ele fez? Quem está no texto ainda? Hebreus 11, 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, vírgula, o que ele fez? Temeu. E de que forma que ele temeu? Aí, vírgula, para a salvação da sua família. O que ele fez? Vírgula, preparou a arca. Quem está interessado ou quem está preocupado aí com a salvação da sua família? Então aí está a receitinha. Sabe como que você pode salvar a sua família? Temendo ao Senhor e preparando a arca. Se você teme ao Senhor e prepara a arca, você não precisa, olha, vou correr o risco de dizer uma heresia, você não precisa nem orar. Mas se você gasta tempo pedindo para Deus salvar a sua família, mas não teme Ele e não prepara a arca, você está perdendo seu tempo. Tem gente que gasta o joelho pedindo para Deus fazer, mas Ele não faz a parte dele. O que eu tenho que fazer para a salvação da minha família? O que eu tenho que fazer? Temer a Deus, ser fiel a Ele, ter fidelidade a Ele e preparar a arca. Outro dia, em outra situação, nós vamos ver como é que a gente prepara a arca. Hoje não vai dar tempo, porque a mensagem é muito longa. Mas eu espero que até aqui, eu estou indo bem devagar, que é para você acompanhar isso e colocar isso em prática desde agora, desde já. Aprender a ter fidelidade, porque o Salmo 25 já nos advertiu:
né? O irmão Nicolas já leu ali com voz altissonante. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem, e Ele vai revelar, porque nada agrada mais ao Pai do que a obediência dos seus filhos. Você pode fazer o que for, cantar, dançar, pular, gritar, falar em línguas, rolar o chão, dar risada, isso para Deus não vale nada, se não for acompanhado de temor e fidelidade. Primeiro lugar, temor e fidelidade, depois vem as outras coisas. Nós precisamos encaixar as coisas. Deus quer tratar com a gente. Você não veio aqui por acaso hoje, e essa mensagem não é só para você. Você conhece muita gente, e você vai falar para todo mundo que você encontrar. Deus quer que você seja fiel. Muito bom, servo bom e fiel. Sobre o... Como é que é? Foste fiel sobre um pouco. Tem gente que quer o muito, mas não quer ser fiel no pouco. Ah, mas a revelação que eu tenho é tão pequena, eu não sei nada, eu não sou pastor, eu não estudei, não fiz teologia, eu não tenho revelação nenhuma. Você já é fiel nessa revelação? O que Deus vai fazer no Salmo 25? Ele vai revelar para você. Ele vai revelar para você. Mas você tem que ser fiel. Você tem que ser fiel. Então, foi isso que aconteceu com Noé. Então, pela fé, Noé, sendo divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. O que são as coisas que você ainda não vê? O que são as coisas que você ainda não vê? Porque na verdade a fé de muita gente é a fé de Tomé. Eu preciso ver para crer. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona, né? O versículo 1 desse capítulo de Hebreus diz que a fé, ora, a fé é o firme fundamento. O que a fé é? Firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. A fé é prova. A fé não é esperança que vai acontecer. A fé você já sabe que vai acontecer. Porque se Deus falou com você, é porque vai acontecer. Sabe onde é o lugar mais seguro do mundo? Qual é o lugar mais seguro do mundo? É o centro da vontade de Deus. É quando Ele fala para você, faz isso. E aí, a imagem que me veio, irmão, o irmão trabalha com construção, né? Então, tem lugares que tem que trabalhar que são difíceis, então tem que preparar um andaime, não é? E aí, como é que é feito o andaime? De qualquer jeito? Não, é bem firme e tal, você tem que sentir, a imagem que me veio é essa. Muitas vezes a gente quer fazer um andaime tão firme com as nossas forças, e Deus fala assim, ó, vai por aquela corda bamba ali, ó. Aí você fala, não, o que é isso? Não, isso aí eu vou cair. Mas você cai quando você confia na sua estrutura. Quando você confia na sua estrutura, você cai. Mas quando você confia na corda bamba do Senhor, é que você anda firme. Quantos aqui já caíram alguma vez na vida? Ah, não foi só eu? Não fui só eu? Dá uma olhada para trás e veja onde você caiu. Se não foi quando você confiou na sua estrutura. Foi ou não foi? E quantas vezes você andou em lugares perigosos e que você andou pressionado por situações difíceis e você falou, não vou aguentar, eu vou cair. Mas você foi assim mesmo porque era a orientação de Deus. Você caiu? Não.
Por quê? Porque o lugar mais seguro do mundo é o centro da vontade de Deus. Ponto final. É simples assim. Então, o que Deus deseja de nós? Temor, fidelidade. Então, pela fidelidade, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu. E para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é pela fidelidade. Existe uma justiça que é pela fidelidade, porque nós achamos que a justiça é quando nós não erramos, e em nenhum lugar da Bíblia está escrito para você não errar. Não, em nenhum lugar da Bíblia, eu já li a Bíblia mais de 40 vezes inteira, eu nunca encontrei alguma esperança de Deus que eu fosse perfeito, que eu nunca fosse errar. Essa não é a expectativa de Deus para você nem para mim. A expectativa de Deus para filhos é obediência, não é não errar, porque Deus sabe. Se tivéssemos nós tempo, nós íamos lá em Gênesis, lá no capítulo 6 de Gênesis, onde depois que entrou a degradação no mundo, e essa é outra palavra para outra vez, né? Deus falou: não contenderá para sempre o meu espírito com o homem, porque ele também é carne. Porém, seus dias serão 120 anos. Porque, sabe esse porque ele também é carne. Então, Deus não espera de você perfeição. A justiça que Deus espera de você é obediência. Quando você é obediente, o mínimo que for, não importa. Deus falou para você: respira. Você respira, você é justo. Você é justo. Essa justiça que Noé se tornou herdeiro quando ele preparou a arca. E para terminar, eu tenho que falar isso, porque isso inquieta corações aqui. O tempo inquieta você, não? A quem o tempo inquieta? E levanta a mão, faz assim. O tempo te inquieta? Vamos ser sinceros, o tempo nos inquieta. A todo momento eu fico pensando nas coisas de Deus, meditando nas coisas de Deus, e aí vem planos mirabolantes, e vem coisas, revelações e tudo mais, e aí daqui a pouco eu falo: Paulo, cai na real, cara, você já tem 63 anos, o que você pensa que você vai fazer? Você pensa que está parecendo um adolescente de 16 anos? Com esses sonhos todos, com essa... que é isso? Você tem 63 anos, cara. Então, todos nós incomodamos-nos com o tempo. Quem disser que não, desculpa, é uma falha. Então, tempo é uma coisa que nos incomoda. Sabe essa frasezinha aí? Né? Hebreus capítulo 11, versículo 7. Preparou a arca. Leia aí na sua Bíblia. Você está indo em Hebreus 11, 7. Preparou a arca. Achou? Sabe essa frase aí? Preparou a arca. Porque a Bíblia é assim, né? Porque 1000 anos para ti é como um dia, e um dia como 1000 anos.
Sabe quanto tempo durou essa preparação da arca? Quem lembra? 100 anos. Quando a revelação foi dada a Noé, ele tinha 500 anos. Quando ele entrou na arca com a família dele, era o ano 600 dele. 100 anos preparando a arca para quê? Salvação da família dele. Não era salvação do mundo, não. Pensa que é para salvar o mundo? Não. Salvação da casa dele. E aí você que ora uma semana, um mês, um ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, você acha que está orando tempo demais? Pela salvação da sua família? Hã? Cutuca a pessoa do lado. Vê se ele está acordado. Eu tive um pastor que dizia assim, muitas vezes eu ia para a igreja e levava um alfinetinho, porque às vezes a palavra era tão densa que me dava sono, e eu dormia, aí eu me espetava para acordar. Não vou fazer isso, hein? Tá? Entende? Então, 100 anos. Nós já estamos aqui nesse prédio. Eu falo nós porque eu entrei depois, mas eu estou com vocês já. Nós já estamos aqui nesse prédio há quanto tempo? Em janeiro vai fazer? Faz 1 ano. Você acha que é muito ou pouco? Noé ficou 100. Você acha que ficar 1 ano, e você olha para esse auditório repleto aqui, né? Vamos falar português claro. Você fica desanimado às vezes? E Noé, lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, no versículo 8, fala que pela arca Noé salvou 8 almas. 8 almas. 100 anos para salvar 8 almas. E todo mundo sabe o que aconteceu depois com a família dele, né? E com ele mesmo, né? Saiu da arca, logo plantou uma vinha, se embebedou, e vocês sabem o resto da história, eu não vou contar. 100 anos. E você acha que você está gastando muito tempo? Então esse é o recado de Deus para nós hoje. Porque eu também acho que já passei do tempo, que já foi muito tempo, né? Mas ainda não foi o tempo suficiente. Ainda não foi o tempo suficiente. Então, só fazendo um retrospecto, o que eu preciso fazer? Fidelidade. Como que eu posso mostrar minha fidelidade a Deus? Temendo a Deus. Como que eu posso mostrar o meu temor a Deus? Obedecendo a Deus. É isso que é temer ao Senhor. Não é ficar com medo dele me castigar. Tem gente que fala, não, mas eu temo o Senhor, porque vai que me acontece alguma coisa, vai que eu vou para o inferno, vai que... Se Deus quisesse te mandar para o inferno, Ele não tinha mandado o filho dele. Concorda comigo? Sim ou não? Se Deus quisesse me mandar para o inferno não é para mim nem para você. Só vai para o inferno quem quiser. Aliás, só vai para o inferno quem contrariar a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para todos. E a vontade de Deus é que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus. Então, o que é temer ao Senhor? Temer ao Senhor, Ele fala, põe um pé aqui, eu ponho. Põe o outro pé, eu ponho. Põe o outro pé, eu ponho. Passo a passo, step by step, eu vou caminhando, dia após dia. É nessa direção, eu vou. Não é nessa direção, eu não vou. Sempre consultando o Senhor.
Onde que eu posso consultar o Senhor? Então ontem nós ouvimos lá em Jardinópolis, pastor Jefferson dizendo que a gente consulta o Senhor no monte. No monte. E onde que é o monte? Onde que é o monte? Pastora, levanta a sua Bíblia aí. Aqui o monte, ó. Olha o monte. É esse monte que a gente tem que subir. Tem gente que vai no monte físico. Amém, tudo bem. Mas se você vai lá e não leva a Bíblia, e não lê a Bíblia, e se você desce de lá e não obedece a Bíblia, você não fez nada. Você pode ver o graveto pegando fogo, você pode ver tudo, maravilhas, os anjos e tudo mais. Isso não resolve a sua vida. Mas quando você vai nesse monte, você descobre a vontade de Deus e você vai dia após dia, obedecendo, temendo. Você vai construindo a arca. Como nós vimos ontem lá na carta aos Hebreus, no capítulo 8, no versículo 5, a última frase, né? O pastor leu para nós ontem lá. Fazer tudo conforme o modelo que você viu no monte. Onde que é o monte? Então, aí, ergue de novo, pastora. Aqui está o modelo para a sua vida. Você quer um modelo para a sua vida? É aqui, ó, esse monte aqui. Ele vai mostrar o modelo para a sua vida. E aí, o que você faz? Segue o modelo. Não vai inventar. A gente é cheio de querer inventar. Não, vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, vou fazer mais não sei o que. Não invente. Siga o modelo. E ponto final. Está tudo certo. E aí você fica sendo como Noé, herdeiro da justiça que é pela fidelidade. Que o Senhor Deus nos abençoe. Amém.